Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. No episódio de hoje, vamos fazer uma verdadeira imersão na mente dos consumidores. Você vai descobrir o que realmente passa pela cabeça deles na hora da compra e o melhor, como usar este conhecimento para fechar mais vendas. Chega de perder cliente que some e não responde mais, ou que fica na dúvida e acaba não comprando. Com as técnicas de neurovendas, você vai aprender a se comunicar da melhor maneira com o seu cliente e conduzir o processo de compra até receber o Pix. Por isso, eu recebo o especialista e professor de neuromarketing, João Pentanha. Seja bem-vindo, João. É um prazer conversar com você. Prazer é meu, Juliana. João, para a gente começar, vamos contextualizar esses termos para os nossos ouvintes. Qual é a definição de neurovendas e neuromarketing? Legal, ótima pergunta. Antes de eu responder o que é neurovendas e neuromarketing, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o conceito real de marketing, porque marketing é uma palavra que é muito deturpada pelo mercado e o mercado tende a olhar marketing como apenas uma das ferramentas, que é a ferramenta de comunicação, mas marketing é muito mais do que isso. A melhor definição de marketing já escrita é a primeira, que ela fala que marketing é entender para poder atender. Né? Então, vamos, né, retomar essa definição. Né? Você precisa entender o seu cliente, e aí, quando você fala em entender as ciências comportamentais, né, as ciências que estudam o comportamento humano, estudam o nosso processo de tomada de decisão, são as ciências mais adequadas para a gente entender esse cliente. Para poder atender, né? Então, entender para atender. Como que eu vou atender esse cliente? Através da proposta que eu vou ao mercado. Né? E ela pode ser resumida no famoso conceito dos 4 P's, né? Que você precisa ter um produto, né? Para um público-alvo, para um mercado, né? Num preço adequado para esse mercado, localizado numa praça, que é o terceiro P, né? Que é o local onde você está ali fisicamente, no caso, ou se você tem um negócio que você atende seus clientes online, né? Com o último P, que é o P de promoção, que é o P das ferramentas de comunicação. O mercado acabou deturpando bastante esse conceito de marketing e limitando muitas vezes o uso do departamento de marketing apenas ao P de promoção, né, que vem do inglês do promotion, né, de você promover os seus produtos. Mas, na verdade, o marketing ele pensa em toda essa estratégia mercadológica, né, desde o produto, o preço, até a praça, né, que é o teu ponto de venda ali, que você está atendendo seus clientes, até essas ferramentas de promoção que são inúmeras, né? Existem diversas formas de você se comunicar com os seus clientes, né? Então, entendendo essa definição de marketing, né, que é entender para atender, tanto o neuromarketing quanto o neurovendas é a utilização das ciências comportamentais, das ciências que estudam comportamento, processo de tomada de decisão, dentro da área de marketing e de vendas. Né? E aí, como eu coloquei, não existe nada mais adequado para entender do que essas próprias ciências. Com certeza, ótima explicação, professor. Então, agora que já entendemos um pouco sobre a teoria, vamos agora para a prática. Com base nas técnicas de neurovendas, o que fazer quando um cliente some depois de perguntar e descobrir o preço? Tem como evitar essa situação? Olha, evitar 100% não, né? Não existe bala de prata, algo que vai funcionar em 100% das ocasiões. Mas sim, a gente pode mitigar, né? A gente pode diminuir esse tipo de situação, né? E a melhor estratégia, que é uma estratégia que fala com esse processo decisório das pessoas, é fazer perguntas, né? Antes de fazer a proposta, né? Então, vamos imaginar aqui, né, a situação de uma confeiteira. Né? Essa confeiteira, antes dela oferecer a proposta, ela precisa entender as reais razões, as motivações para a compra daquele bolo. Né? E não só as questões que a pessoa diz racionalmente ali numa primeira resposta, né? Porque o ser humano ele tem um padrão de usar a justificativa racional para as perguntas que a gente é submetido. Né? Então, a gente precisa perguntar um pouquinho mais, investigar um pouquinho mais para entender essas reais motivações para a compra daquele bolo,
Como, por exemplo, né, qual que é o nível de envolvimento emocional com a situação onde aquele bolo vai ser consumido. É muito diferente você comprar um bolo para o aniversário do seu filho do que comprar um bolo, de repente, que você vai usar no seu dia a dia, que você vai, de repente, receber algumas amigas em casa. Né? E isso vai mudar toda a oferta, o produto, o tamanho, o nível de sofisticação da entrega daquele bolo. Né? O cliente, o ser humano, de maneira geral, ele precisa se sentir escutado, valorizado, e ele precisa perceber que essa proposta é realmente personalizada para a necessidade específica dele naquela situação. Né? E a gente tem a tendência de não perguntar muito e achar que a gente tem que ter resposta para tudo, e não necessariamente a gente precisa ter, né? A gente precisa praticar um pouquinho mais a escuta ativa, fazer perguntas para a gente poder entender, para atender melhor esse cliente. E nesse processo você pode ter certeza que ele vai valorizar isso. Né? Todo mundo gosta de se sentir entendido e valorizado. Então, além do preço, né? Você falou dessa questão de perguntar, falou da questão também de qual momento o produto vai ser usado, por que o cliente está procurando, né? O que o cliente realmente quer. Mas então, além disso, quais são os outros critérios analisados pelos clientes antes de fechar uma compra? Vai depender muito da categoria, né? Nós temos uma árvore de decisão para comprar qualquer coisa, que é uma hierarquia de fatores, de critérios de decisão para comprar. Em uma determinada situação, às vezes o primeiro critério mais importante pode ser a marca, em outra pode ser o preço, em outra pode ser a localização de algo próximo da sua casa, em outra, de repente, é o tempo de entrega. Enfim, vai depender muito, caso a caso. Né? Existe uma generalização em uma determinada categoria? Existe, mas cada pessoa vai ter uma árvore de decisão única, que às vezes vai depender daquele momento, daquele contexto, daquela tomada de decisão. Né? E é muito importante para o empreendedor começar a entender isso cada vez mais para o seu negócio e ajustar a proposta mercadológica de produto, de preço, do espaço físico e das suas ferramentas de comunicação para atender esses critérios, priorizando, obviamente, os mais importantes. A melhor maneira de descobrir isso, gente, é o perguntar, né? O que eu respondi na situação anterior. Né? E esse empreendedor, né, principalmente esse empreendedor que ele está ali, né, literalmente com a barriga no balcão, atendendo seus clientes, ele tem a possibilidade de fazer isso em todas as suas interações, né, e sempre reforçando, né, você precisa entender para poder atender. Né? E se for o caso, faça pesquisas mais formais, peça feedback, eventualmente até premie os clientes responderem isso com algum brinde, com algum desconto numa futura compra. Né? Enfim, é muito importante a gente entender quais são esses principais critérios antes de fechar uma compra, para que a gente possa ajustar toda essa proposta mercadológica para atender melhor esses clientes. E seguindo, então, essa pergunta, né, a pergunta anterior, quais são as principais resistências que os clientes apresentam e como um bom vendedor pode lidar com elas? Legal. Assim, existe um padrão humano que teve um economista comportamental que ele resumiu muito bem como que é esse nosso processo de tomar decisão. Né? E a nossa espécie, né, o ser humano, ele justifica racionalmente as suas decisões mais irracionais, mais inconscientes, ligadas muito mais à emoção e aos instintos de sobrevivência e reprodução do que à razão. Né? Então, a razão humana, na verdade, ela é uma interpretação racional, é uma justificativa racional. Então, eu vou dar um exemplo para exemplificar um pouquinho melhor. Vamos dizer que você está lá na fila lá do restaurante e você viu que tem um chocolate ali no balcão ali que você vai pagar. E você não comeu sobremesa, né? Você comeu sua refeição, e você olha para aquele chocolate, na fila você já decidiu que você vai comer aquele chocolate. E aí você começa a justificar racionalmente para você mesmo por que você vai comprar aquele chocolate, né? E aí você pode usar de inúmeras justificativas racionais, né? Você pode falar que você merece, você pode falar que você já malhou hoje, que você está estressado, que você merece comer aquele chocolate. Ou seja, não são razões racionais, são razões muito mais ligadas a um processo emocional e instintivo do que aquela justificativa racional que você está tentando achar para justificar. E isso nas decisões de consumo é muito presente, né? Qualquer decisão de consumo, ela tem muito esses fatores, né? Que fazem parte do processo decisório de qualquer pessoa, né? Então, questões mais racionais, mais objetivas, questões mais emocionais e questões mais instintivas, né? E isso faz parte desse processo. Né? E diante disso, essa justificativa racional, geralmente, ela é respondida como preço.
né? Porque o preço geralmente é o fator mais racional aqui daquela justificativa, né? E em alguns casos, ok, né? Você perder aquele cliente que acha o teu produto caro. Ele não é o teu perfil de cliente, se ele não valoriza a sua entrega, isso faz parte. Você nunca vai conseguir agradar a todos e tem pessoas que realmente não são seu público e não estão dispostas a pagar aquele preço que você está pedindo pela sua entrega, né? Mas o bom vendedor, ele tem que fazer aquilo que eu respondi na segunda pergunta, né? Ele precisa perguntar um pouquinho mais, investigar um pouquinho mais, porque geralmente não é só o preço. Às vezes tem outros fatores, pode ser a questão da entrega, pode ser a questão da conveniência ali, da localização, né? Então, acho que a dica é pergunta, questiona essa justificativa racional, porque geralmente essa razão, que é a primeira resposta da pessoa, não é realmente a razão ali daquela situação ali de não comprar. E, João, você disse que para vender é preciso gerar conexão emocional, né? Agora, no setor de alimentação, que grande parte dos nossos ouvintes faz parte, está inserido no setor de alimentação. Então, como que estes comerciantes eles podem criar essa conexão com os seus clientes para efetivar mais vendas? Legal, conexão emocional, né? É importante a gente entender que todo estímulo mercadológico ele precisa gerar atenção, ele precisa gerar algum tipo de engajamento emocional, ele precisa ser entendível, né? Você precisa fazer uma comunicação, por exemplo, um cardápio, por exemplo, que as pessoas entendam, que as pessoas consigam tomar uma decisão clara. Esse estímulo também precisa gerar algum tipo de associação de memória, né? Se possível, positiva em relação ao seu negócio. É importante a gente entender isso, né? Quando a gente cria produtos, quando a gente cria comunicação. Né? E dentro disso, a conexão emocional é muito forte, né? Porque se aquilo não gerar nenhum tipo de engajamento emocional, provavelmente a conversão, a venda não vai acontecer. Né? E geralmente, quando a gente fala disso, a gente acha que vai ser uma emoção muito intensa. E não, né? Muitas vezes é uma emoção muito sutil, mas que dá o peso de relevância para aquela oferta, para aquele produto, o suficiente para o teu cliente tomar a decisão em favor do seu negócio. Né? Então, existem várias técnicas para a gente gerar esse tipo de conexão emocional, né? Desde um bom atendimento, né? Até de uma simpatia, né? De mostrar que você realmente está ali para atender ele da melhor maneira possível, né? As perguntas que eu falei bastante, né? Ele se sentir valorizado, se sentir escutado. Muitas vezes, né, em pequenos negócios, é muito possível, às vezes, você até chamar os seus clientes mais fiéis pelo nome. Né? Isso é uma coisa tão simples, né? Mas é muito poderosa. Né? A palavra que a gente mais gosta de escutar é o nosso próprio nome. Né? Existem alguns estudos que mostram isso. Né? E todas essas pequenas ações, elas vão gerar essa conexão emocional com os nossos clientes. E uma coisa que eu acho que todo negócio precisa fazer para gerar essa conexão emocional, para poder atender melhor esse cliente, criar esses pequenos momentos de prazer, vamos dizer assim, é você entender a jornada de compra desse cliente, como que ele entra em contato com a sua marca. Quais são os pontos de contato que ele tem com a tua empresa, né? Como que ele te procura? Ele te procura no Google, ele te procura nas redes sociais, direto no WhatsApp, no teu site, no teu telefone, e mapear todos esses pontos de contato e tirar todas as fricções, todos os possíveis problemas desse atendimento, né? E melhorar essa experiência. Eu queria dar um exemplo de um restaurante que nessa situação é um exemplo negativo, que eu acabei não comprando por causa desse motivo, que é uma coisa super simples, que não custava nada e que eles poderiam ter feito e com certeza iam ter a conversão. Um amigo meu, que entende bastante de comida, eu respeito a opinião dele em relação à comida, ele postou uma vez no Instagram que ele gostou de um determinado restaurante de massa e tal, ele fez um post indicando. E aí ele marcou, né, o Instagram desse estabelecimento. Eu estava em casa sozinho no dia, já estava na hora do jantar e tal. Na hora eu cliquei, entrei no Instagram deles, né, que é um ponto de contato, né, desse restaurante com os clientes. E aí, quando eu entrei na página, não tinha nenhum tipo de link para me levar para um WhatsApp ou mesmo para um site para eu fazer o meu pedido. Né? Ele tinha escrito por extenso o telefone, ou seja, eu ia ter que sair da tela do Instagram, entrar na tela do telefone, digitar aquele número que estava ali naquela outra tela, ligar para o cara, provavelmente o cara não teria ali um cardápio para eu ver, para tomar minha decisão, ou seja, ele criou várias fricções
para eu efetivamente comprar o produto dele, né? E eu acabei fazendo o quê? Eu acabei entrando no iFood e pedindo num restaurante que eu conhecia e acabei não experimentando aquele restaurante, né? Uma simples adição de um link de WhatsApp matava aquela situação, né? Ele não ia gastar nada, ele ia gastar ali 10 segundos para colocar um link do WhatsApp dele ali na página, mas aquilo gerou uma fricção num ponto de contato importante, que era a página do Instagram, né? E eu acabei não convertendo, né? Ou seja, não gerou a conexão emocional, né? Gerou uma conexão emocional negativa, né? Aquilo estava me demandando uma energia que eu não estava disposto a gastar naquele momento, né? E eu aí acabei optando pela oferta que economizaria a minha energia, né? Que é o iFood. Com certeza, ótimo exemplo. Inclusive, esse para quem ainda não facilitou esse acesso do cliente com o estabelecimento, fica aí a dica. E como que o cérebro reage às estratégias promocionais como ofertas e brindes? Você pode dar algum exemplo de estratégias que funcionam, mas não comprometem muito a margem de lucro do negócio? Bom, o cérebro ele reage a estratégias promocionais, com ofertas e brindes, de uma forma muito positiva, né? Todo mundo gosta de se sentir esperto, de que tomou a melhor decisão, de que comprou o produto na oferta, no melhor preço, ou que eu ganhei aquele brinde e eu não ganharia aquele brinde se eu comprasse na concorrência, né? Esse é um fator humano muito importante da gente entender, que está relacionado com a primeira parte da pergunta. Em relação à segunda parte da pergunta, que são exemplos de estratégias que funcionam e não comprometem muito a margem de lucro do negócio, eu acho que a gente pode pensar várias, né? Uma que funciona muito, mas que, de certa forma, obviamente, tem que ter um investimento, é o desconto de preço, né? Que existe, sim, esse investimento e compromete um pouco a margem de lucro do negócio, mas, geralmente, essa é a mais óbvia, a que todo mundo faz, né? Não vai surpreender muita gente, é um desconto de preço, né? Então, muitas vezes, coisas simples como um programa de fidelidade, que vai sim comprometer também, mas, de repente, numa 10ª compra, uma pizzaria vai dar ali um prêmio pelaquela fidelidade, ou, de repente, uma pizza doce, ou, de repente, um refrigerante, enfim, são pequenos exemplos que não vão comprometer muito, né? E que você vai também cultivar com que aquele cliente fique fiel e gere a repetição no seu negócio, né? Porque a gente tem uma questão cerebral também que a gente só aprende diante de repetição e de impacto emocional, ou impacto emocional. Se você conseguir repetir aquela experiência, que aquela experiência seja boa de forma repetida, aquele cliente vai aprender que é legal comer naquele determinado restaurante. E ele vai adotar esse hábito, né, de ir naquele restaurante quando a situação for conveniente àquela determinada escolha, né? E a conexão emocional, ela entra no bom entendimento, ela entra em todas as ofertas, fazendo com que o cliente se sinta escutado, valorizado, né? Então, são essas, né, os principais pontos em relação a isso. E no mercado de alimentação também é importante despertar os sentidos dos clientes para gerar desejo pelos produtos, né? Como que o comerciante pode estimular os sentidos da clientela, tanto em vendas online quanto presenciais? Legal, é muito importante despertar os sentidos. Há uns anos atrás, já alguns anos atrás, em 2008, eu trabalhava numa empresa de chocolates e a gente fez uma degustação, né, de novos produtos que estavam sendo lançados no mercado. E a gente fez 2 formatos dessa degustação, né? Um formato que era o formato tradicional, onde tem uma promotora ali com um carrinho, com um balcão, né? Entregando o chocolate e as pessoas experimentando, né? Gerando ali o envolvimento do paladar, né? Toda a questão da experiência da degustação do produto. E no outro formato, que era um formato mais elaborado, a gente fez a cabine dos sentidos, né? A cabine dos sentidos era uma cabine onde a pessoa, que era em formato de chocolate, a pessoa entrava dentro daquela cabine, aquela cabine ela era toda acolchoada, como se estivesse dentro de um chocolate, né, para passar a maciez do chocolate. A gente desenvolveu um cheiro, né, de chocolate, a gente desenvolveu um vídeo, né, com tanto para estimular a visão quanto a audição, e a pessoa fazia a degustação do chocolate lá dentro dessa cabine. O incremento de vendas dentro das lojas que a gente fez com a cabine foi de mais de 1.300%.
né? Nas lojas onde a gente fez a degustação comum, o incremento foi de 36%, que é um belo de um incremento, mas que não dá para comparar com os 1.300% que a gente conseguiu chegar no resultado quando a gente estimulou todos os sentidos, né? Então, existe uma máxima comportamental que é quanto mais sentidos você envolver, né, de forma positiva, obviamente, melhor vai ser o teu resultado ali em relação àquele estímulo mercadológico, aquela venda. Né? E aí, como que o comerciante pode estimular os sentidos da clientela, né? Tanto em vendas online quanto os presenciais? O presencial, ele permite mais, né? Ele permite você ativar os 5 sentidos literalmente, né? Desde você oferecer um cafezinho, oferecer uma água, um ambiente com cheiro agradável, um ambiente limpo, um banheiro limpo, né? Enfim, né? Toda a experiência sensorial que envolve, né? o presencial, que é muito mais poderoso, porque você consegue ativar os 5 sentidos. No online, você fica mais limitado ao sentido da visão e da audição, né? Você não consegue estimular de forma direta o paladar, o olfato e o tato, né? Mas você, através de imagens e através de palavras, você consegue indiretamente ativar esses sentidos, né? Então, quando eu vejo a foto de uma batata frita, só a batata frita ali pura, o meu sentido do olfato, ele não é muito ativado. Agora, se eu coloco uma fumacinha nessa batata frita, você remete ao cheiro da batata frita. E você até lembra do gosto, do paladar da batata frita, né? Então, tem formas, através do design, através da arte, onde, ativando diretamente só a visão e a audição, você consegue estimular indiretamente o tato, o paladar e o olfato, né? É mais difícil? Mas ainda é possível, né? Por isso a força do presencial, né? Por isso a força da venda presencial. A loja física, ela nunca vai morrer, porque nós somos seres sensoriais e no físico a gente consegue ativar esses 5 sentidos de uma forma muito mais forte. Com certeza, João. E agora? Como ser um vendedor persuasivo sem parecer apelativo ou ser chato mesmo, daqueles que espantam os clientes? Olha, essa é uma questão que muitas vezes é muito limiar, né? Esse fator entre você ser aquele vendedor realmente que está ali para entender e para atender, para fazer as perguntas certas, para conseguir praticar aquela escuta ativa que eu comentei no começo, ou ser aquele cara percebido pelo cliente como um cara muito insistente, né? Que pode ser classificado até como chato, né? Então, eu acho que, assim, mais uma vez, a resposta é a escuta ativa, né? Se o cliente, dependendo da forma como ele responde, você consegue perceber se ele está interessado naquelas perguntas, naquela insistência ou não, né? E aí eu acho que entra muito uma questão de bom senso, né? E cada caso é um caso, né? Eu acho que a magia de vendas, né? A ciência de vendas, ela é muito interessante, porque a forma como a Juliana recebe a informação talvez não seja a forma como, de repente, a Maria quer ser atendida naquela mesma situação, né? Então, tem muito desse lance da escuta ativa, de você perceber a resposta, o envolvimento, e usar o bom senso para não ser realmente muito insistente e aí espantar o cliente e ficar com esse rótulo de chato que nenhuma empresa quer parecer, né, ser chata ou insistente. João, a minha última pergunta é sobre pós-venda, uma etapa que muitas vezes fica em segundo plano. Segundo as boas práticas no neuromarketing, o que o vendedor deve fazer depois de entregar o produto para fidelizar o cliente? Olha, eu acho que o pressuposto é você entender para atender, né? Se você estiver realmente fazendo isso na essência, você vai atender ele muito bem, e esse atendimento muito bom, ele, por si só, ele vai bastar para fidelizar. Mas fidelização é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, onde você tem muita oferta, né? Qualquer segmento de mercado hoje, você tem aí milhões de concorrentes, né? Quando a gente fala de negócios físicos, de alimentação, a gente tem aí uma infinidade de opções, o que há uns anos atrás não era tanto a realidade, né? A oferta era mais limitada, né? Então, a sonhada e utópica fidelização, ela nunca vai ser 100% atingida, né? Mas você tem que trabalhar para fidelizar o máximo possível de clientes
que chegaram ali naquele teu negócio e já fizeram uma primeira compra com você. Né? Então, acho que tem muito a ver com esse lance de entender para poder atender melhor. Né? E existem algumas táticas na fidelização. Né? Eu até coloquei o exemplo da pizzaria, que pode fazer um prêmio após 10, enfim. Mas eu acho que existe também um questionamento que todo empreendedor precisa fazer, que é o que é mais importante para o seu negócio? Né? Fidelizar os clientes atuais ou aumentar a sua base de clientes? Né? Desde que o teu atendimento também não seja comprometido, né? Que você consiga atender todo mundo, né? Não estou falando para você chover cliente lá e você atender mal todo mundo, né? Mas esse questionamento todo empreendedor precisa fazer, né? O que é mais importante para o meu negócio agora? É fidelizar minha base de clientes, a minha carteira de clientes ela é grande o suficiente para manter o meu negócio saudável financeiramente, para eu só me preocupar ou eu priorizar a questão da fidelidade, ou não, eu preciso sempre atrair novos clientes. Isso depende muito do perfil de negócio, né, de cada business, né, de cada negócio, né, mas eu acho que é uma pergunta a ser feita. E, geralmente, na maior parte das situações, existem vários estudos que comprovam isso, atrair novos clientes é mais importante em função desse ambiente onde existe muita oferta. Né? Então, eu acho que tem que fazer essa reflexão e ajustar a proposta mercadológica, e aí, inclusive, as ações de comunicação, enfim, para realmente fidelizar o cliente atual. Né? Eu acho que essa é a dica final que fica. João, nós estamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigado pela presença. Foi uma oportunidade incrível de entrar neste universo fascinante das neurovendas. E para quem quiser se aprofundar neste assunto, como pode te encontrar? Bom, eu sou bem ativo numa rede que não é tão usada aqui no Brasil, né, que é o LinkedIn, né, dependendo das pessoas ali, geralmente elas usam mais o Instagram. Eu tenho o Instagram também, né, o Pentanha João, acho que vocês vão colocar no link, né, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Eu produzo mais conteúdo no LinkedIn, mas eu sempre coloco alguma coisinha lá no Instagram, pode me chamar no direct também, qualquer dúvida. E acredito que seja essa as duas melhores formas para ter acesso aí à minha pessoa. E assim chegamos ao fim deste episódio que tem o patrocínio de Flashman e Belarina. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!